Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos pensar aí e refletir um pouquinho em cima de uma história da tradição oriental em que um mestre está no leito de morte, está prestes a partir do corpo físico, digamos assim, e os discípulos ao redor chorando, tristes, porque ele realmente era um homem muito amoroso, bondoso, cuidava de todos com extrema paciência, com muita benevolência, enfim. Então era um homem muito, muito, muito querido, era um mestre muito querido por seus discípulos. E no meio daquele choro, o mestre até fica um pouco impaciente, porque fala: "Ué, vocês não entenderam a mensagem, se vocês estão chorando". Mas um dos discípulos, que também estava chorando, chega para o mestre e fala: "Mestre, que seja tudo bom no céu que você está indo". O mestre fica nas últimas já. Fica extremamente, como dizer, não nervoso, mas mais enérgico e diz: "Para o céu? Eu? Eu vou para o céu?" E o discípulo fica intrigado, e as pessoas que estão ao redor, porque: "Ué, sim, mestre, você não vai para o céu?" Aí falou: Não, eu vou para o inferno". Aí os discípulos e as pessoas, assim, se entreolharam e falaram: "Mas será que o mestre está falando?" Ele havia, como tinha sido dito, havia sido um mestre de muita benevolência, atitudes bondosas, generosas, de muita sabedoria e sempre muito afetivo com as pessoas. Como que um ser com tamanha, na visão dos discípulos, né, tamanha envergadura ali de espiritual, ia para o inferno? E aí as pessoas, sem entender o que está acontecendo, pergunta, né, o discípulo ali pergunta: "Mas mestre, você não vai para o céu?" Ele falou: "Não, eu vou para o inferno". Ele falou: "Mas mestre, você me ensinou tanto sobre a compaixão, a benevolência, as atitudes que você entrega, elas retornam a você. Então tá tudo errado que você ensinou pra gente. Como que você vai para o inferno?" Ele falou: "Então, eu vou para o inferno. Quem vai cuidar de vocês?" Eh, Parece uma certa forma, e é uma piada, mas o que o mestre está falando tem algo de muito, 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 muito profundo, e algumas tradições, dentro do budismo e do tantra falam sobre essa questão do ser que se despe, digamos assim, do celestial, do perfeito, do absoluto, para cuidar e realmente dar entendimento e buscar pessoas que talvez não estejam enxergando de uma forma mais acurada a vida, a existência, enfim. Talvez simbolicamente e na prática até Cristo tenha sido isso, né. Enfim, várias tradições falam sobre esses seres que resolvem aparecer no nosso universo, digamos, no nosso sistema, na nossa Terra aqui, tirando todos os seus atributos, digamos, "divinos", entre aspas, para resgatar alguns ou muitos, depende da potência da jornada de cada um desses seres, mas resgatar alguns que estão no que a gente humanamente chama de "inferno", entre aspas. Então, é uma descida considerada nessas tradições de muita abnegação, de muita sabedoria, às vezes até alguns seres, abdicam da iluminação
perfeita, e entendendo aqui esse termo como o nirvana perfeito, a união absolutamente perfeita com Deus, tal, enfim, como você queira chamar. E aí, esses seres são considerados em muitos quesitos até maiores do que, é como se, assim, eu é falado sobre isso o Bodhisattva, né, que é aquele que ele fala: "Eu não descanso enquanto eu não ver as costas do último homem entrando no nirvana". Ou seja, ele não entrou ainda, porque se ele, entende? Olha essa frase, se ele diz: "Eu não descanso enquanto não ver as costas do último homem entrando no nirvana". Então ele mesmo não entrou. Ele está guiando para que os outros vão entrando e ele ser o último, porque se o último as costas do último homem, ele é o último a entrar. Então essa é a visão, em algumas tradições de que é maior, seria maior do que ser o próprio Buda, do que ser o próprio desperto, né, o iluminado, o próprio ser perfeito. Porque você renuncia à perfeição para que os outros sejam perfeitos, né, é uma lógica, enfim, contrária de tudo do que a gente é ensinado enquanto sociedade, enquanto, né, seja o primeiro, seja o mais brilhante, o mais foda, o mais, enfim, perdoe os termos aí, mas o mais absoluto, o mais bam de tudo. E, no entanto, essas tradições têm passagens falando justamente: sirva de escada para que os outros sejam, e não é no sentido de se menosprezar, se diminuir para que os outros pisem em você, né, eu usei a figura da escada aqui, parece isso, né. Então vão pisar em mim para que os outros subam, né, a ideia não é tanto essa, não é pisar no sentido como a gente vê aí no dia a dia, né, pisar para subir na empresa, na hierarquia da empresa, né, acho que a ideia é muito mais sobre servir de ponte, talvez ponte seja uma figura melhor do que escada, né, uma travessia, e aí é na mesma linha, não uma escada subindo, na vertical. Então, essa ideia de você servir de travessia para que os outros se liberem completamente. E isso, nessas tradições, tem mais valor do que o próprio ser que já passou para a liberação completa, para o nirvana, moksha, enfim, tem vários nomes dentro dessas tradições, para essa o samadhi, enfim, para essa iluminação e essa libertação perfeita. Então, aqui foi uma pequena reflexão, não vou me estender, a ideia era só a gente conversar um pouquinho sobre essa história do mestre que diz que vai para o inferno. E acreditem, senhores e senhoras, enfim, tem tem muitos seres hoje, que que resolveram descer por nós, sabe. Só que é um trabalho invisível, então passa como se nada estivesse sendo feito para muitos ou nada estivesse sendo dito, e é um trabalho de formiguinha mesmo, assim, que não é vista, às vezes é pisada, e continua, e continua, e continua, porque é é o chamado dele, né. Então, fiquem com essa reflexão, se tiver algum comentário, se vocês acharem interessante a historinha, eh, se vocês conhecem alguém que, por exemplo, desceu no inferno para puxar alguns, a vida nos mostra às vezes situações que são bem, não tem explicação muito racional, lógica, e isso é muito impactante na nossa vida. Então, espero que de alguma forma traga, uma reflexão, um entendimento e uma forma de ver mais a vida, mais não tão, como eu diria assim, simplista, tá. Porque muitas vezes a gente fala: "Pô, mas como que o ser espiritual vai descer para
por quê, né? Por que que ele já não você já é tão ótimo e maravilhoso? Porque fica lá no paraíso, no céu, né, usando essa simbologia aqui que tá sendo dita. E acaba sendo uma atitude de amor incondicional, profundo, que não tem explicação, assim, lógica, digamos, né, usando o cérebro racional. Não tem como explicar, tirando realmente o amor incondicional. Então, que esse amor incondicional preencha a vida de vocês. Se vocês já conheceram de alguma forma aí que seja semelhante a esse mestre, quiser deixar algum comentário, alguma história, qualquer coisa, fica aberto. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Até mais.